Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é o Me Explica, pedido pelo Lucas Sparrow, e a dúvida dele é: qual era o maior tesouro do Capitão Jack Sparrow? Regra básica, por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha, o canal tá chegando aos 10 mil inscritos, os 300 mil ainda não, mas aos 10 mil inscritos. E se você puder, seja membro. Tem um botãozinho aqui, seja membro, onde tem um vídeo explicando mais ou menos como é que é. Eu não vou ficar muito tempo falando, mas como sempre, muito obrigado a Depverso e ao Pedro Lima por estarem fazendo parte do canal, sendo membros do canal. Vem ser membro você também. Vem! E é aquela situação básica, porque pelo que nós vemos em Piratas do Caribe, o Jack, ele aparenta ter diversos tesouros. Só que os tesouros que aparecem durante o filme nem sempre são exatamente os tesouros, ou melhor dizendo, o maior tesouro dele. E quem acompanha o canal há bastante tempo já sabe muito bem qual é esse tesouro, até o próprio Lucas foi respondido lá nos comentários. Mas eu achei que seria interessante estar fazendo um vídeo apontando exatamente qual é o maior tesouro do Jack e o porquê que é esse, o que poderia provar que é esse. E considerando que eu vou ter de trazer a ideia dos filmes, mas também dos livros, sim, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Em primeira parte, você poderia pensar que o tesouro do Jack, o maior tesouro do Jack, é o Pérola Negra. Isso porque durante o primeiro filme, o que ele mais queria era se vingar do Barbossa e conseguir de volta o seu navio. E no fim de Piratas do Caribe 1, nós vemos ele lá totalmente feliz, comandando o Pérola Negra. E diga a você que o Pérola Negra tem a ver com isso também, porque depois nós vemos o Jack mais uma vez feliz capitaneando Pérola Negra. Em Piratas do Caribe 3 a mesma coisa. Em Piratas do Caribe 4 tudo que ele queria era sair da tripulação ali e conseguir de volta o Pérola Negra. E aí no fim nós vemos que ele quer ali tirar o Pérola Negra da garrafa. E aí em Piratas do Caribe 5, quando ele tira o Pérola Negra, nós vemos o sorriso na cara desse lindão que ficou feliz da vida por estar conseguindo o seu Pérola Negra de volta, o seu navio de volta. Mas como eu falei, o Pérola Negra é parte do maior tesouro dele. Tá bom, então se não é o Pérola Negra, talvez seja a bússola do Jack. Isso porque esse objeto em questão aponta para aquilo que ele mais quer no mundo. E como eu já falei, muitas das vezes ele pode ter apontado para a Angélica sem que nós soubéssemos. Não entendeu o que eu tô falando? Dá uma olhada aqui no card onde eu falo pra você que a Angélica é o verdadeiro horizonte do Jack. Mas a bússola em questão, ele acaba ficando com ela durante todo o primeiro filme, ali o tempo todo com ela do lado dele. Em Piratas do Caribe 2, ele acaba também ali meio que dando a entender que ele poderia deixar outra pessoa estar usando, mas nós vemos que ele parte para o outro mundo com a bússola sim. Em Piratas do Caribe 4, ele acaba ali carregando a bússola, deixando escapar uma vez para o Barba Negra, mas depois recolhendo de volta, pegando para si de volta. E em Piratas do Caribe 5, assim que ele perde a sua bússola, ele acaba deixando que libere o Salazar lá no outro lado do mundo. E aí quando ele recupera a sua bússola mais uma vez, ele fica extremamente feliz. Mas sim, isso é mais uma das partes do seu maior tesouro. Tá bom, então o seu maior tesouro é a Angélica? Não, por mais que ela seja extremamente importante para ele. Então o seu maior tesouro é a família. Assim como o Barbossa, o seu maior tesouro é a família. Não também. Por mais que ele ame a sua família, não é a sua família ainda. Seu maior tesouro é ouro, realmente? Não. Seu maior tesouro é uma arma extremamente poderosa? Também não. O maior tesouro do Jack, agora sim, depois de não sei quantos minutos de vídeo, vamos falar que é a sua liberdade. Isso parece uma resposta um pouco óbvia, um pouco que algumas pessoas até poderiam deixar essa ideia de lado para conseguir um tesouro, para conseguir alguém, para conseguir uma arma extremamente poderosa, para conseguir um objeto extremamente poderoso, mas temos de trazer a ideia de que o Jack em questão já quase sacrificou a sua liberdade diversas vezes, e que ele batalhou muito para que a sua liberdade voltasse para ele. E dentre todas as possíveis que eu poderia estar citando, eu vou citar logo duas. E são exatamente as duas que nesse exato momento onde eu estou lançando esse vídeo você pode estar conferindo aqui no canal. A primeira acontece durante os primeiros livros de Piratas do Caribe, na saga A Espada de Cortês, que conta com os 4 primeiros livros. No caso, Uma Tempestade se Aproxima, O Canto das Sereias, Caça ao Pirata e A Espada de Cortês. Sim, esses 4 livros fecham a primeira coletânea denominada A Espada de Cortês. Isso fica mais óbvio entre o segundo e o quarto livro. Começando no segundo livro, O Canto das Sereias, o Jack acaba deixando para as sereias a ideia de que quando ele voltasse para ali por conta própria, ele iria entregar o seu maior tesouro para elas. E aí elas ficam extremamente felizes. E o seu maior tesouro ele só vai perceber que é a sua liberdade a partir do momento em que toda a sua tripulação foi encantada pelo Canto das Sereias e que de alguma forma a sua ideia de liberdade, o seu
seu espírito livre fez com que ele não ficasse preso ali. Nesse caso, quando ele voltasse, ele iria se entregar de bom grado como se fosse um serviçal, como se fosse um prisioneiro delas. Como se fosse não, como prisioneiro. E aí lá no quarto livro, A Espada de Cortês, no episódio que saiu essa semana ainda, nós vemos que o Jack acabou chegando no local onde as sereias estavam, acabou se entregando, mas antes dele estar se entregando totalmente, ele propôs uma coisa para elas, que caso ele pudesse estar batalhando ali e vencendo, ele poderia estar saindo dali, com a sua liberdade, a Espada de Cortês e o Olho de San, Olho de Pedra. Mas caso ele perdesse, ele ficaria ali, a Espada de Cortês ficaria ali e o Olho de San, Olho de Pedra também ficaria ali. E nesse confronto em questão, ele acaba enfrentando duas criaturas gigantescas, que talvez até poderiam bater de frente a frente com o Kraken, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo onde eu vou falar só sobre criaturas gigantescas. Mas sim, o Jack acaba enfrentando duas criaturas gigantescas, dois quase que lagartos, e ele acaba vencendo. E aí algumas pessoas podem estar pensando, tá, mas ele tinha a espada com extremos poderes de Cortês? Não! Porque nos domínios de David Jones, nos domínios daquela cela, a espada de Cortês não tinha efeito contra as criaturas. Logo, ele só usou essa espada como espada. E nem dessa forma, na verdade, ele usou direito. Você só vai entender quando você assistir o episódio em questão, ou você lê os livros. Mas o que eu quero dizer é que se o Jack se impôs ao fato de estar duelando com qualquer que fosse a criatura para estar garantindo a sua liberdade, eu digo a vocês que sim, isso aí tem um grande valor. Só que esse é um ponto que poucas pessoas sabem. Qual é o ponto que mais pessoas sabem e que o Jack mostrou que a sua liberdade é extremamente valiosa para ele? Num livro de mais de 600 páginas chamado O Preço da Liberdade. Um livro que traz a ideia do Jack, falando até mesmo sobre escravidão, falando sobre quando ele trabalhava para comunidades orientais, falando sobre a questão de espiões, falando sobre a situação da criação do Cutter Beckett, mas principalmente a ideia do preço da sua liberdade. Algumas pessoas podem até estar pensando na ideia de que próximo do meio do livro ali, o Jack acaba sacrificando a sua liberdade, acaba sacrificando a ideia de ter uma posição de extremo valor para estar liberando diversas pessoas que seriam escravas futuramente. Mas analisando num ponto de vista do Jack realmente, no ponto de vista que talvez o livro possa ter sido escrito principalmente, é a ideia do Jack ter sacrificado a sua própria vida para ser livre. Isso porque próximo ao fim do livro, e lá vai um spoiler que eu já falei diversas vezes aqui no canal, o Jack acaba fazendo um pacto com David Jones. Tá, mas se ele fez o pacto com o David Jones, ele não tem mais a liberdade. Ok, vamos voltar no evento em questão e aí nós vamos tratar sobre essa ideia, ok? O Jack foi considerado traidor da Companhia das Índias Orientais, traidor contra a coroa, e por essa razão ele seria marcado como pirata. Cutler Beckett não só marcou o Jack como pirata, como também tacou fogo na única coisa que ele tinha de precioso naquele momento. No caso, o seu navio, o Wicked Wench, ou Raparigamá. O Jack acaba se revoltando, acaba se jogando no mar e acaba indo se sacrificar para tentar trazer o navio de volta. Ele não consegue, ele está indo para baixo d'água e ele acaba invocando David Jones. Quando David Jones chega até ali e acaba conversando com o rapaz, acaba fazendo todo aquele acordo que David Jones costumava fazer, David Jones vê que a alma do rapaz vale uma centena de almas, e dessa forma ele ofereceria muitas coisas para que o rapaz pudesse fazer parte da sua tripulação. Jack pede o quê? A liberdade de ser capitão durante pelo menos 13 anos, capitão durante 13 anos do seu navio, daquele navio que estava ali afundando, daquele navio que ele não conseguiu resgatar. E dessa forma, depois desses 13 anos, ele aí ficaria por um bom tempo, 100 anos se fosse preciso, no navio do David Jones, o holandês voador. Mas perceba que ele sacrificou 100 anos da sua vida pela sua liberdade de 13 anos. Ele sacrificou quase que uma vida inteira para que ele pudesse ser livre para fazer aquilo que ele quisesse. Não mais sobre o nome da Companhia das Índias Orientais, não mais sobre o nome do seu pai, não mais servindo a pessoas, não, agora ele seria livre para fazer aquilo que ele quisesse durante 13 anos. E 13 anos de liberdade para ele talvez valeriam muito mais do que os 100 anos que ele poderia estar ficando no holandês, porque ele pelo menos aproveitou 13 anos de sua vida como o capitão Jack Sparrow. Então ele passa esse pós-período ali, feliz da vida por alguns meses, até que ele sofre um motim. Depois ele passa boa parte do seu tempo percebendo que a sua liberdade estava sendo gasta atrás de uma coisa que foi parte da sua liberdade. No caso, ele passou parte da sua liberdade procurando o Pérola Negra que foi roubado dele. E aí ele passa boa parte do seu tempo ali, o tempo final que ele poderia estar conseguindo, tentando acabar com esse acordo com David Jones e estar garantindo mais uma vez a sua liberdade. E se nós pararmos para ver a situação, o Jack não é exatamente
exatamente a pessoa que nós pensamos quando pensamos na ideia de vou acabar com essa pessoa. A primeira pessoa que nós temos certeza que ele queria acabar com a vida era o Barbossa. Isso porque o Barbossa acabou acabando com a ideia de liberdade dele. Depois disso, a ideia dele sai totalmente ali. Ele está sendo perseguido pela coroa, ele está sendo perseguido pelo norte, ele está sendo perseguido pela Companhia das Linhas Orientais. E a ideia principal dele é acabar apenas com uma pessoa. Pessoa essa que garantiria, caso essa pessoa já era, a sua liberdade. No caso, Davy Jones. Então, respondendo a sua pergunta, Lucas, qual é o maior tesouro do Capitão Jack Sparrow? O maior tesouro do Capitão Jack Sparrow é a sua liberdade. Coisa essa que fez com que ele fosse até os domínios de Davy Jones, até o reino das sereias, até os cofins do Judas, para estar conseguindo formas de estar mais uma vez vencendo aquelas pessoas, vencendo aquelas criaturas, para aí sim estar garantindo a sua liberdade. Sacrificando coisas extremamente poderosas, sacrificando coisas extremamente importantes, sacrificando coisas que ele não tinha exata certeza que sim ele iria recuperar, mas que frente a frente com a ideia de precisar sacrificar algo ou garantir a sua liberdade, ele automaticamente vai pensar na sua liberdade. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de Piratas do Caribe. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, @capel.maicon. Ajude o canal a chegar aos 10.000 inscritos, estamos perto disso. Acompanhe as playlists do Biblioteca Pirata, acompanhe os livros, a leitura deles, coloca o fone e mergulha de cabeça em todas essas aventuras que vão além dos filmes. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo uma ideia ou trazendo alguma questão que tem a ver com os filmes que muitas vezes algumas pessoas podem estar apontando de certeza, enquanto outras infelizmente acabam não conseguindo ver, mas aí cá estamos nós com o canal para estar trazendo essas ideias. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai errar.